FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal de podcasts FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Eu sou Felipe Amaro, consultor responsável pela FATD Consultoria. Estou aqui hoje para trazer a terceira e última parte do nosso podcast, ou dessa linha de pensamentos que nós estamos tratando sobre a liderança extraordinária. Se você ainda não acompanhou, você pode olhar aqui no nosso canal os vídeos anteriores ou os áudios anteriores. Você vai ver que essa é a terceira parte de uma linha de pensamento que nós temos aqui na consultoria quando o assunto é liderança, quando falamos sobre liderança. Num primeiro momento falamos sobre a liderança extraordinária numa questão conceitual. Num segundo momento, na forma um pouco mais prática de olhar, lidar com o ser humano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como formar líderes extraordinários. O que eu preciso fazer para formar não só as outras pessoas, mas muitas vezes eu mesmo, né? Como que eu posso me desenvolver ou como que eu posso investir no meu aprendizado constante para poder me tornar um líder extraordinário. Para isso, nós separamos algumas linhas mentais ou algumas linhas de raciocínio muito próximas do que estão no nosso paper, que você pode adquirir, isso eu vou repetir sempre, nos canais da FATD Consultoria. Você pode entrar em contato conosco e receber esse paper na sua casa por apenas R$15, um valor bem pequeno para um investimento tão grande, receber um material desse, né? E para começar, eu quero trazer uma reflexão de Benjamin Barber, que traz a seguinte frase: não divido o mundo entre fracos e fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Olha que interessante essa frase, né? Porque hoje a gente tem uma concepção do ser humano, ou do olhar humano, muito voltado à parte física ou à parte material. A gente divide as pessoas entre pessoas bonitas, feias. A gente acha que uma pessoa bem-sucedida hoje é uma pessoa que tem um carro do ano, viagens internacionais. Como assim, né? Charlie Chaplin já nos dizia, né? O valor dos grandes homens está na nobreza dos seus ideais. E aí eu pergunto para você, hoje, enquanto ser humano, enquanto profissional, como que você tem focado ou como que você tem direcionado a sua vida? Como que você tem criado ideais para você poder buscar objetivos concretos, sólidos na sua vida que te façam feliz? Que você consiga olhar e falar, olha, eu vivo uma vida integral, consigo olhar a minha vida com felicidade, com alegria. E para começar o nosso bate-papo, eu trouxe 3 passos, que esses 3 passos podem ajudar ou contribuir para que você possa olhar a vida com outro olho, para que você possa olhar a vida com outro olhar, para que você possa se aproximar um pouco mais da liderança extraordinária por meio das suas próprias ações. O primeiro passo seria investir no aprendizado constante. Perdemos um tempo considerável nas redes sociais e em tarefas que não geram conhecimento. Investir em capacitações, treinamentos, cursos, viagens, passeios culturais, entre outras atividades que proporcionem um aprendizado relacionado ao autoconhecimento e ao conhecimento de novas competências exigidas pelo mercado, tanto para você quanto para os colaboradores, né, da sua organização. Isso é investir no aprendizado constante. E vem até uma pergunta que eu te faço: qual o seu último aprendizado? Qual foi a última coisa que você aprendeu? Quando você olha para os seus últimos dias, para as suas últimas horas, qual foi o último momento em que você aprendeu algo novo? Pode ser que isso esteja acontecendo agora mesmo, nesse bate-papo que nós estamos fazendo sobre a liderança extraordinária. Mas investir em aprendizado, em novos aprendizados, deve ser um ato constante no perfil da liderança extraordinária. O segundo item é inspire novas causas. O ambiente de trabalho nos traz desafios diários, tanto burocráticos quanto ao cumprimento de rotinas, e isso muitas vezes até é cansativo, desgastante.
Entender suas atividades e buscar novas propostas significativas de ações nos faz compreender o mundo em uma outra amplitude e nos desafia dia após dia a não estagnarmos nem entrarmos em uma zona de conforto que nos faça perder o sentido das nossas ações. Aí vem uma pergunta, uma reflexão. O que você tem feito de essencial para a sua vida e para a vida das pessoas com quem você convive? Investir em novas causas, olhar com um novo olhar, militar por algo que faça sentido na sua vida e que muitas vezes você olha e fala: olha, eu gostaria que o mundo fosse um pouco mais justo ou um pouco mais equitativo mediante a essa e essa e essa causa. Tome cuidado que muitas vezes as causas que defendemos são causas individuais e tudo aquilo que não faz bem para o coletivo deve ser refletido. Um líder extraordinário muitas vezes vai deixar de lado as suas crenças, os seus valores para fazer com que a maioria consiga sempre prevalecer. Mas Felipe, essa maioria pode muitas vezes estar errada, acontece. Às vezes não embasamos as nossas ideias em estudos, em pesquisas, caímos em um negacionismo constante e aí não conseguimos ter boas ideias ou aquele pensamento democrático em que a maioria sempre tem razão, a maioria tem o direcionamento correto. E muitas vezes, enquanto líderes, queremos dar um caminho individual. Tome cuidado. A liderança ela vai ter um olhar democrático, a liderança ela vai ter um olhar responsável. Não significa que devemos tomar atitudes erradas, e sim atitudes corretas, mas corretas com os objetivos que são estabelecidos para aquele grupo, para aquela equipe, para aquele time. O terceiro item é um item bem interessante para pensarmos, é escolha a atitude. A diferença entre uma pessoa que conquista os seus ideais e aquelas que postergam todos os seus objetivos é a atitude. Por mais desafiadoras que sejam as nossas bases para a vida, procurar meios para que nossa realidade se transforme, perpassada pela necessidade de se dar um primeiro passo. Precisamos criar elementos catalisadores de resultados que validem o nosso crescimento e, para isso, precisamos nos desafiar. O quanto você se desafia a fazer algo novo, ou quanto você fica com aquele pensamento: olha, deveria ter ligado para aquela pessoa, deveria ter tomado aquela atitude, deveria ter realizado aquela ação. Acreditar em nosso potencial e desencadear o perfil da liderança extraordinária se inicia por uma escolha. E aí vem a reflexão: qual escolha que você faz para a sua vida? No paper, nós ainda temos um exercício, e é um exercício bem interessante que eu vou deixar aqui no ar para que você busque esse conhecimento conosco, até mesmo desse caminho que deve ser seguido ou que pode ser orientado para que você alcance a liderança extraordinária. É interessante pensar que a liderança extraordinária é algo vivo e algo que vai se transformando ou se modificando dia após dia. A forma com que você olha o mundo ou que você busca conhecimento sobre as novas condições de relacionamento, tecnologia, produção, processos para melhorar o design da sua empresa, isso vai trazer uma perspectiva mais próxima ou não da liderança extraordinária. É importante refletir e fechando até esse nosso podcast, essa nossa linha de pensamento sobre a liderança extraordinária, é saber que todo processo para se criar esse perfil passa por um processo de educação, passa por um processo de revisitar conceitos e transformar coisas que muitas vezes você tinha enquanto ideias, enquanto pensamentos, em ordens práticas, em atividades práticas. Colocar em prática aquilo que se deseja, buscar uma meta, buscar um objetivo. Isso vai fazer com que você consiga se aproximar cada vez mais do perfil da liderança extraordinária. Faz sentido esse pensamento? Faz sentido esse raciocínio? Quando nos tornamos líderes extraordinários, olhamos para a vida como capítulos e cada dia que se passa é um novo capítulo que temos a possibilidade de escrever. Escrever na nossa história e escrever na história das pessoas com quem convivemos.
E existe um termo que inclusive já foi trabalhado em um dos podcasts aqui da nossa série pela consultora Larissa Rodrigues, que é o termo protagonismo, né? Do proto, do agon, do primeiro, do principal, do lutador. O quão somos protagonistas nos processos em que participamos. Você já parou para pensar quantas vezes você tomou as rédeas da sua vida ou as rédeas da sua organização, daquele processo pelo qual você é o responsável em executar? A liderança extraordinária também reflete sobre isso. E o principal, que não podemos esquecer ou deixar de lado, a liderança extraordinária é a liderança que também busca uma sociedade mais solidária, busca trazer para as pessoas um pensamento de olhar para o coletivo. A liderança extraordinária, ela busca essas causas, ela inspira novas causas, ela olha para a comunidade com um olhar diferente, um olhar atencioso. E se nós nos tornarmos líderes extraordinários, automaticamente vamos inspirar novas pessoas ou outras pessoas a buscarem também o propósito da liderança extraordinária. E esse é o convite que eu deixo ao final desse podcast. Vamos melhorar a sociedade por meio das nossas ações, por meio do nosso trabalho? Vamos tirar um pouco a solidariedade daquele conceito bonito somente nas datas comemorativas e vamos colocar isso no nosso dia a dia, nas nossas ações rotineiras? Transformar um mundo melhor também está como causa ou também está como uma das ações da liderança extraordinária. Deixo esse convite para vocês e o convite para que vocês conheçam os outros materiais da FATD Consultoria. Visite o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, o nosso Facebook e aprenda sempre coisas novas, novas ideias, novos conceitos. É isso que talvez a sua organização ou o local em que você trabalha hoje tanto necessita. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.